Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos aqui com uma edição muito especial. Vou entrevistar um parceirão e sócio aqui, o Renatão, trabalha comigo aqui na Nipur, também é um assessor, né? Um assessor classe A, cara top dos tops. E queria falar um pouquinho contigo, Renatão. Seja muito bem-vindo. E antes de te passar a bola, já te mandar logo uma pergunta. Quem é o Renato Barroso? Seja bem-vindo. Vamos lá, obrigado, Gabriel. Me sinto lisonjeado pelo teu convite e pelas tuas palavras, né, cara? Se eu sou um assessor classe A, é graças a teu exemplo aqui dentro da empresa, que é uma das pessoas que, com certeza, faz a minha estada aqui ser mais fácil, principalmente porque você é o nosso head de previdência e sempre me auxilia nas reuniões. Quem é o Renato Barroso? Vamos lá. Renato Barroso tem 34 anos, é formado em Direito aqui em Curitiba, na Unibrasil. Atuei nessa área, minha família tem escritório e acabou entrando na área de investimentos por um acaso, né? Morava nos Estados Unidos e acabei conhecendo um pessoal até do Santander, que eu estou de vermelho hoje, e acabou que por uma conversa acabei nesse mercado. Hoje, né, atualmente é sócio da Nipur, teu colega aqui nessa empresa maravilhosa, fantástica, e assim como você está tentando humildemente ajudar as pessoas que ainda estão cegas ainda por esse mercado que é tão pujante e está só no começo aqui no Brasil. E como é que foi, vamos dizer assim, esse momento que a mosquinha azul do mercado financeiro te mordeu? Assim? O que aconteceu que, sei lá, te abriu? Foi essa conversa com o pessoal do Santander? Ou foi algum evento do próprio mercado? O que te deu assim, essa atração que te trouxe para cá? Bom, vamos lá. A gente sempre vê o mercado financeiro mais pelo cinema, né? A parte do cinema é bem importante. Então, teve filmes clássicos aí, como, né, Wall Street lá do Charlie Sheen, lá de trás, né? Eu sempre gostei do Rogue Trade, com o Evan McGregor. Enfim, eu sempre gostei de filmes de mercado financeiro, apesar de que ainda era muito fantasioso, né? Essa conversa com o Santander e com o pessoal de banking, outros bancos também, inclusive, me fizeram ver que, apesar de eu ser formado, ter tido uma educação boa, ser advogado, eu sabia muito pouco do mercado. Ou seja, é normalmente o que acontece com o brasileiro. Ele é muito bom e focado no trabalho dele, que ganha o dinheiro, só que ele é muito ruim na parte de cuidar do dinheiro. Então, a gente até brinca, né? Meu pai comenta, para ganhar dinheiro é um caninho pequenininho, para dinheiro jogar fora é uma boca larga, assim. Então a gente tem que ter essa percepção. E eu me vi jovem nessa situação e não sabia nada de mercado. Então eu acho que a mosquinha veio começando comigo mesmo, né? Poxa, como é que eu investia o meu próprio dinheiro? E aí que veio essa ideia de uma série de coisas, acabei entrando no mercado. Que legal, cara. Então, na verdade, foi o seu instinto animal aí de investidor mesmo, né, pessoal, que te despertou até a questão da própria carreira dentro do mercado, né? Que massa. E aí, assim, beleza. Então, você entrou no mercado. Como é que foi o teu início de carreira, assim, para compartilhar com a gente? Bom, vamos lá. Meu início de carreira foi bem diferente, né, do convencional. Nós vimos vários colegas aqui dentro da empresa e dentro do mercado que já eram de banco, né, ou tinham alguma carreira ligada a essa parte de economia. E eu fui pelo contrário, né, eu era advogado, né, sou ainda advogado, mas na época advogava. Fui morar nos Estados Unidos. Minha irmã estava iniciando a faculdade de direito lá e eu ia, assim como ela, ingressar no direito nos Estados Unidos. Então, assim, eu tinha uma proximidade tinha alguns amigos do Safra, onde eu bati papo, tinha alguns colegas que jogavam tênis comigo no meu prédio, que trabalhavam também no mercado, e um dia eu conversei com eles, falei, olha, eu fui apresentado para o pessoal do Santander, eu queria entender um pouco do mercado, o que vocês acham de eu trabalhar nesse ramo? E eles, não sei se por querer meu bem, ou por querer, acredito que por querer meu bem, me desmotivaram um pouco, falaram que era muito difícil, que eu tinha que entender de números, que eu tinha que ter uma série de certificações, pois é uma carreira muito séria e muito técnica, né? A gente brinca, né, fazendo novamente um paralelo com o cinema. O cinema é muito exciting, né? Muito legal, mas você sabe que no dia a dia é uma carreira bem complicada, é muito técnica. Você tem que ter uma parte de estudo contínuo, né, para ser um bom assessor, tem que ter uma base, um time atrás bem robusto. Enfim, através dessas
provocações, eu acabei indo procurar alguns bancos, né? Na época eu fiz uma lista das pessoas que eu conhecia que tinham potencial de investimento nos Estados Unidos e fui batendo de banco em banco, com o nome do, na época, vice-presidente mundial do Santander embaixo do meu braço, que acabou ficando um conhecido meu, e tive a oportunidade de entrar na Merrill Lynch, então no mercado americano, sem ser banker. Então, na verdade, eu vendi aos bancos algo diferente, eu vendi as pessoas que eu conhecia, para depois ir atrás da parte técnica. Normalmente é o contrário, né? As pessoas entram no banco, ou como você tem lá certificações, e daí com essa certificação, o banco acaba buscando o teu trabalho técnico para prospectar as pessoas. Eu fui o inverso. Eu tinha as pessoas, não tinha a parte técnica, mas eu me coloquei como uma ponta. Então, hoje, mais ou menos, como funciona. Pô, incrível, né? E isso é um talento, né? Pô, você ter essa capacidade de relacionamento, de conseguir, pô, estar ali presente, né? Ser uma pessoa que consegue compartilhar, né? Ser bem visto. Isso é super, é uma coisa que a gente passa a vida inteira construindo, né? A credibilidade, né? É a confiança que as pessoas têm na gente mesmo, né? Então, é uma coisa que depende muito disso, né? De conseguir entregar coisas sérias, de ser uma pessoa comprometida. E você já tinha tudo, só faltava justamente os produtos, né? Então aí É, juntou com a Nipu e casou, deu tudo certo. agora eu sou um investidor comprometido. É, boa, boa, que legal, cara. E aí, assim, beleza, aí você começou, pô, mergulhou na jornada, trabalhou no Merrill Lynch, e hoje, cara, assim, se você fosse dizer assim, o que que são os seus maiores desafios e, ao mesmo tempo, o que que foram, assim, as tacadas que você sentiu que, pô, gerou muito valor, que fez toda a diferença, assim? Bom, vamos lá. Os primeiros desafios é o público, né? O público americano é um público que tem já familiaridade com investimentos, familiaridade com parte de gestão, então eles são sempre, desde sempre, eles fazem seguro para tudo. Se alguém vai pintar uma parede na tua casa, tem um seguro, porque lá tem uma parte de judicialização muito grande, e a parte de investimentos também. Lá o college ou a faculdade, né, é muito cara. Então, quando nasce um filho, a primeira coisa você já faz o investimento para o filho, para pagar o college e tal. O brasileiro é o contrário, né? O brasileiro, diferente do americano, ele é super imediatista, ele quer pagar tudo à vista, ele não gosta de ter dívida porque ele acha que é ruim. Então, assim, ele não sabe usar as artimanhas do mercado financeiro para ele, né? Então, nós aqui que temos, a gente vê várias oportunidades aqui de você pegar um crédito barato num bom momento, ou pegar uma ação que está descontada, enfim, e a gente tem essa dificuldade. Então, acho que minha primeira dificuldade é essa dificuldade cultural. O brasileiro ele é muito acostumado com o banco antigo, né? Então, assim, hoje existem 5 bancos grandes, então aquele cara que, né, ele tem aquele gerente do banco que era amigo dele e tal, e ficou anos no banco. Então, é muito complicado você chegar com uma empresa tão jovem, a XP, né, 20 anos, e tentar explicar isso. Então, você tem muitas barreiras. Quem é XP não é uma pirâmide, como é que faz, por que é melhor que o banco, por que não é. Então, assim, essas são as dificuldades. E, ao meu ver, que você sempre tem que ver o lado bom das coisas, eu que tive a oportunidade de sair de lá para cá, é como se tivesse voltado 10 anos no tempo. Porque o mercado amadurecendo vai se voltar para aí. A pessoa vai ver que é tão importante quanto ter um bom médico, um bom advogado, ter um bom assessor financeiro. Então ele vai falar assim: poxa, eu sou advogado, ganhei meu dinheiro, poxa, eu vou passar na mão do Gabriel, porque ele tem uma expertise e uma equipe que vai ficar olhando 24 horas para o meu dinheiro e não vai fazer eu perder boas oportunidades. E isso é tão seguro quanto ou mais que o banco. Então, para poder entender. Então, eu acredito que seja isso. E a grande tacada que se perguntou é a resiliência, né? Então, você tem que aprender a tomar vários nãos, tem que aprender a respeitar as pessoas, né? Eu sou um cara jovem, então, apesar de ter toda a parte técnica da Nipur e ser o melhor escritório do sul do Brasil e ter um economista-chefe, ter as pessoas certificadas aqui dentro, as pessoas não têm a obrigação de abrir a conta comigo, né? Foi o dinheiro que eles trabalharam a vida inteira. Então, a gente tem que ter muita humildade e respeitar muito o valor, seja ele qual for, do que o cliente coloca na nossa mão. Eu até brinco com o meu pai ou com alguns clientes que eu cuido muito mais da carteira deles do que da minha própria. Eu tomo risco na minha carteira e não passo esse risco para deles. Então, acredito que esse seria a coisa mais importante, assim, a resiliência, porque querendo ou não, Gabriel, a gente oferece um trabalho melhor e não é o segredo do produto ser melhor, é da transparência,
de você realmente querer genuinamente o bem do cliente, porque no final das contas, o bem dele faz a carteira dele render e ele ficar teu cliente por muito tempo. Esse é o nosso interesse, diferente talvez do bancário, que tem algum interesse de meta em banco, que é um pouco distinto da nossa profissão. É verdade, né? A gente tem um interesse genuíno de longo prazo, né, com os clientes, né? Pô, a gente quer que o cliente fique com a gente por todas as gerações da família dele, né? Então, a ideia é realmente de compromisso, de pô, parceria, de transparência. E eu, pô, acho isso muito legal, né? Acho que a gente tem uma profissão que permite a gente jogar limpo, né? Totalmente transparente com os nossos clientes. Então, isso, pô, me dá uma felicidade muito grande. E eu queria te perguntar o seguinte. E em termos de ambições pessoais, assim, cara, o que que você sonha, assim, o que que você enxerga de grande potencial de longo prazo, assim, nessa estrada? Bom, eu acredito que a ambição pessoal nossa como sócio da empresa é que a Nipur seja cada vez maior, né? E não a qualquer custo, né? A gente vê que existem algumas empresas que crescem via fusões, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, mas eu acredito que você tem que ter muito alinhamento do DNA da empresa para fazer isso, né? A Nipur, ela cresce organicamente, né? Fizeram pouquíssimas fusões na sua história. Eu acredito que fazer parte de um projeto, todo mundo na vida tem que deixar algo que às vezes é maior do que o dinheiro. Não vou mentir que tenho ambições financeiras, lógico que tenho um salário que eu espero para mim, para minha vida, né? Quero ter uma família, quero poder prover para eles, mas maior do que isso é o nosso legado. Nós temos que deixar um legado de ajudar os nossos clientes, de chegar a mais pessoas, de fazer a carteira de mais pessoas e até uma parte que você faz muito bem, de educar financeiramente elas, né? Então, eu vejo por vários momentos, seja da pessoa mais simples, não tão educada, quanto a um cirurgião plástico super renomado e especializado na área dele, eles têm erros primários assim na questão do investimento que acabam custando muito. E até nas questões mais sérias, no caso de uma sucessão mal feita, a empresa quebrar, ou a família ficar sem o recurso para poder liberar o inventário, por exemplo. Poxa, o quão legal seria para a gente ajudar essa pessoa. Então, isso é um legado. Então, além de você fazer um trabalho honesto e sério, você poder ajudar. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu consegui um tempo atrás um crédito para uma empresa. Ela queria comprar uma máquina, ela comprou a máquina e um tempo atrás a dona lá, a empresária, me ligou agradecendo e falou, poxa, agora que eu comprei essa máquina, contratei mais tantas pessoas, ajudei. Então, querendo ou não, é uma maneira até de fomentar a economia e fomentar a nossa sociedade. Então, esse em inglês a gente tem um termo que chama de goodwill, né? Esse é o goodwill, né? O bem fazer, né? É o trabalho que acaba voltando para você. Então, a minha expectativa profissional é que a Nipur cresça muito e possa ajudar ainda mais pessoas a ter esse rendimento mais sério e honesto aí nas suas carteiras. Com certeza. Mas, assim, vamos sonhar um pouco aqui, vamos alto. Então, será que daqui, tipo, 10 anos fazer um IPO? Vamos lá, eu acredito que é possível. Eu acho que qualquer corretora séria que dure, né, que faça as coisas sérias, eu digo sério é reinvestir na própria empresa, tal, né, ter essa visão de empresa mesmo. Ela tem três saídas, né? A saída número um, ser comprada pelo player que é o dela. Então, se os caras for do escritório do BTG, o próprio BTG comprar, se for da XP, a própria XP fazer um aporte, se for da Modal, cada um com suas bandeiras, então o aporte da própria, ele virar uma gestora, que é algo que alguns players já fizeram, ou seja, o cara cresce o suficiente para ser a própria gestora, então ele vai ter o fundo próprio, etc. Ou o cara vira até um mini banco. Então eu vejo tranquilamente, e são três saídas ótimas, novamente te digo, depende muito, né? Eu não sou o dono da empresa, né? Eu sou sócio minoritário da empresa, mas eu acredito que são três saídas positivas. A IPO em 10 anos, talvez antes, não sei, depende do mercado. Se depender da minha vontade em trabalhar, vai ser o mais rápido possível para que as outras pessoas também possam surfar essa onda Nipur, né? Quando eu digo onda Nipur, é uma empresa séria, uma empresa bacana, uma empresa registrada, a gente brinca assim, parece o simples, o básico, mas a gente acaba tendo paralelamente ao nosso negócio decente, alguns negócios que vendem mentiras, né? E eu brinco, né? É muito mais fácil vender uma mentira do que vender uma verdade, né? Nós passamos por um momento econômico agora que nós tivemos muitos papéis que nós não tínhamos como competir com o banco, uma caixa, por exemplo, e faz parte do jogo, né? E em vários outros momentos nós temos produtos muito melhores porque
o banco é muito grande e muito custoso, e a gente, por ser um escritório menor, tem um custo muito menor também. Então, esse é o segredo do negócio. Então, eu acredito que 10 anos é um bom tempo, mas eu tenho um plano para cá muito maior. Espero ficar para cá por muito tempo, não espero vender minhas ações, quero começar a ganhar dividendos, fazer parte, assim como você que é head de uma área, poder ajudar meus colegas aqui a prospectar melhor e me especializar numa parte. Eu acho mais importante, Gabriel, é fazer parte de alguma coisa, né? Desde que seja plantar uma árvore, ver a árvore crescer, aqui é uma nossa sementinha da Nipur. Então, poder fazer parte disso, acho que é bem interessante. Certeza, né? Essa ideia do propósito, né? De viver o propósito de algo que seja maior do que a gente mesmo, né? Individualmente, né? Que de alguma forma cresça, né? Pô, muito legal, cara. E assim, falando um pouquinho de Brasil, né? Eu vejo que tem um conflito hoje na narrativa assim, do mercado entre uma tentativa de otimismo e um ceticismo muito grande, muito, assim, boa parte vindo de polarização, que ainda tá difícil, né? As pessoas ainda estão polarizadas, e também parte desse ceticismo de mau humor externo, né? Geopolítica internacional complicada. Então, assim, mesmo o Brasil num bom momento, se a gente considerar que a inflação arrefeceu, né? O juro começou a cair, começou numa tocada boa, 0,5. A gente vê a previsão do PIB para 2,5 ou mais, né? Então, pô, em outras épocas que estaria a galera soltando fogos, né? Pô, a carne barateou, né? Então, mesmo assim a gente ainda vê um ceticismo, um certo mau humor, né? E aí, o que você acha, cara? Será que a gente vai conseguir virar essa página aí da confiança do mercado? Bom, vamos lá. Eu acho que o brasileiro, né, tem até um meme que diz assim, né, o americano pergunta para o brasileiro, como é que você sai da crise? É porque a gente sempre vive em crise. O brasileiro é um povo desconfiado pela sua própria história, né? Hoje eu recebi uma cliente aqui, numa idade um pouco mais avançada, que comentou do medo de perder a poupança dela porque ela sofreu isso com o Collor. Então é muito difícil até para eu comentar isso, porque eu não tinha uma idade avançada para entender, mas tem que entender um pouco a mentalidade dela. E também outra coisa que deixa o povo mal-humorado é que o Brasil está muito bem, mas o mundo está muito mal. E infelizmente nós dependemos muito do mundo. Então, assim, todo o trabalho que o Banco Central fez de positivo para cá, para o Brasil estar nessa situação boa, infelizmente os outros mercados não fizeram. Então, você vê notícias, por exemplo, de aumento de juros nos Estados Unidos, isso aí, infelizmente, afeta a nossa bolsa. Então, assim, o investidor olha e fala assim, pô, por que eu vou investir na bolsa do Brasil, um país emergente, se eu tenho um juro muito bom numa bolsa americana em dólar? Dá para entender. Então, assim, é meio que tirar um pouco da culpa do brasileiro. Se você for positivo, hoje o mundo está um caos. Os Estados Unidos está um caos, Europa é um caos, guerra, Rússia, etc. Daí você fala assim, poxa, onde é que eu vou investir meu dinheiro com juro bom, com um país, entre aspas, seguro? Porque já não é a Turquia, né? O juro real lá está bom, mas não é um país... Não... Pô, Brasil. Onde é que a commodity está explodindo e é um bom plantador e tem uma parte muito forte do agro? Brasil. Onde é que tem o maior juro real no Brasil? Então, assim, poxa, se fosse por isso, estou bem feliz. Quem entende de bolsa de valores, nós aqui que somos assessores de investimento, todos os dias entram negócios e entram fundos captando. Cara, não tem como você não acreditar no Brasil. Cada cidadezinha pequenininha com super empresas, faturamentos de 300 milhões, 1 bilhão, é super normal, é um país rico, um país grande, né? Mas a onda externa, eu acho que acaba sendo uma sombra para nós. Então, assim, imagine o seguinte, o Brasil brigando entre A e B já, lados a lados, e com tudo dando errado, está indo muito bem, imagine se todos se voltassem para o mesmo caminho, imagine se também, num cenário global, esse otimismo começasse a aparecer por lá, poxa, ia acabar pingando na gente. O que, infelizmente, eu acho que hoje não faz os nossos investidores soltarem foguete é o olhar para fora e ver que lá fora a situação não está nem perto disso, pode ser até que pior. É verdade, é verdade. Realmente, eu acho que assim, quando simplesmente, por exemplo, tiver um evento como um anúncio, olha, acabou a guerra da Rússia. Pô, vai ser instantâneo os mercados subirem. Caramba, acabou a guerra, pô! Né? Aquele otimismozinho, assim, né? Instantâneo. Então, a gente precisa um pouco de virar um pouco essa página
do mau humor, né, de uma certa forma, do mercado global. E eu penso assim, eu acho que na hora que virar mesmo, assim, que começar o otimismo, a coisa vai se retroalimentar, porque existe umas lições aprendidas. Pô. O Brasil hoje tem as reservas e a inflação está ancorada. Os Estados Unidos subiram os juros, seguraram a inflação e não teve recessão. Né? Todo mundo, a gente virou o ano só falando de recessão, falando de hedge, falando de put, né? E agora a gente está falando de crescimento, né? Então, eu acho que, de alguma forma, quando minimamente vier um pouquinho de otimismo, isso vai ser tão comemorado, celebrado, cara, que eu acho que vai ser rápido, sabe? Então, para fechar, assim, que a gente está acabando, né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Então, só para fechar, cara, queria te pedir aí umas apostas para o final desse ano e do ano que vem, para o juro e para a bolsa. Se você fosse chutar aí para dezembro desse ano e dezembro do ano que vem, bolsa e juro. Vamos lá, juro. Nós, acho que vamos você bem cauteloso aqui, um 12,5. 12,5 para o juro. E bolsa de valores. Vamos torcer para que os Estados Unidos acertem a mão aí. Não sei. A bolsa eu seguraria para 1, 2 anos. As pessoas têm que entender o seguinte: quando eu falo bolsa, tem várias empresas que estão descontadas, tá? Poxa, eu apostaria. Você tem que pensar o seguinte: quando se fala em bolsa, o pessoal é risco. Pensa o seguinte: qual empresa? Poxa, quando eu falo em VEG, por exemplo, o que é a VEG? Poxa, a empresa está em 7 países, tem 35 mil funcionários, faz motor elétrico, está fechando um contrato com a SpaceX. Poxa, como é que eu não vou investir numa empresa dessa? Tá na cara, né? O futuro tá nela. Você fala de vamos lá, bolsa, versão Estados Unidos, pega uma Nvidia da vida, pega uma ON, semicondutores, poxa, é o que bomba no mercado de automotivo. Eu faria investimentos em renda variável, mas aproveitaria algumas taxas de renda fixa que nunca mais vão ter. Nunca mais não, para os próximos 5 anos não vai ter. O cara que fechou em dezembro uma taxa pré-16 está dando risada e, assim, quem pegou, pegou. Não é papo de vendedor, é uma janela de oportunidade. Mas eu acredito que os juros vão baixar, não sei aqui velocidade, mas no Brasil 12,5, 12, para daqui 3, 4 anos está em 10. Acredito que o Brasil, já diria o Paulo, ele não é a Suíça para ter 2%, mas também não é 14%, vai quebrar o país. Então, acho que teria algo normal entre 10 e 9 ali. Enfim, seriam essas as minhas apostas. Mais importante do que toda essa crise é ter alguém próximo para te ajudar nela, né? Então, Gabriel, mais importante para todos eu sei que vocês estudam, eu sei que o mercado financeiro demanda e é bacana de você estudar e ver vídeo, mas o mais importante é ter alguém próximo. Pense o seguinte: se você está doente, você vai se automedicar só no comecinho da doença, depois que ficar séria, você vai atrás do médico. Então, seria mais ou menos essa a minha aposta. Minha aposta vai baixar o juro. Bolsa, quem tiver com tempo de 1, 2 anos, vale investir que está barata, entre aspas. E para o Gabriel, tem que ter um assessor junto com você nessa jornada. Boa, Renatão. E eu, para fechar também, minha aposta, eu acho que fecha esse ano 11,75. Para o ano que vem, cara, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai se surpreender e talvez vai baixar de 10 a Selic no ano que vem. E Oremos. vamos ver. Para a Bolsa, eu chutaria aí o 125 a 130 no final desse ano e ano que vem 150 para cima. Eu acho que ano que vem o otimismo vem. Beleza? Coisa boa. Amém. Vou seguir o teu call aí. Show de bola, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá. Quer deixar teu Instagram aí, Renatão? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram, cara, é fechado, mas eu vou deixar meu LinkedIn, Renato Carrejo Barroso, meu LinkedIn é mais profissional. E na hora certa, vou seguir a dica do meu amigo, vou abrir meu Instagram para todos aí. Tá bom? Beleza, pessoal. Então a gente se fala. Valeu, Renatão. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu!